Há muitos anos, no coração da bela cidade do Porto, existe um lugar mágico conhecido como Parque de São Roque. Localizado em uma área verde exuberante, esse parque encanta os moradores e visitantes com a sua beleza e tranquilidade. Olá a todos, me chamo Ana Francesca e bem-vindo a mais um Vem Comigo. Então, galerinha, vocês sabem, os que me acompanham por aqui sabem, né, que eu sou uma pessoa apaixonada por Portugal, gosto das suas gastronomias, da sua cultura, da sua cidade e tudo mais, né? Dessas cidades tão charmosas e exuberantes, mas sobretudo eu gosto em especial da cidade do Porto. Não sabia dizer precisamente o porquê de tanto carinho. Na verdade é que desde a primeira vez que eu vim a essa cidade me chamou muito a atenção e desde então sigo vindo anualmente e cada vez mais venho com frequência. Já faz alguns anos que venho até em 3 ocasiões, imagina aí o quanto eu gosto dessa cidade, né? E sei que isso é muito, mas eu sou sincera a dizer para vocês, sempre que venho ao Porto encontro algo bonito e interessante para descobrir aqui nessa cidade. E como vocês sabem, não faz muito tempo estive aqui no Porto durante 2 semanas para explorar um pouquinho mais essa cidade e eu vou trazer aqui para vocês conteúdos inéditos que não se encontra por internet facilmente. Vamos descobrir também o que podemos ver e fazer na cidade do Porto em uma tarde tranquila e com família, né? Aqui no Porto tem uma imensidão de coisas para fazer em família. É realmente impressionante a quantidade de parques naturais que podemos encontrar nessa cidade. Todos bem habilitados, tanto para familiares como para uma pessoa sozinha mesmo. Se você quiser relaxar ou simplesmente fazer uma pequena desconexão sem ir muito mais além, aqui você vai encontrar estes lugares mágicos como os parques naturais dentro de uma cidade tão grande. Então, galerinha, vamos para mais uma descoberta dessas muitas vindas a essa cidade. Eu vou trazer aqui para vocês mais um charmoso parque que encontramos aqui no centro do Porto. Estamos falando do Parque São Roque. Este parque é um refúgio em meio à agitação da cidade, como muitos outros parques que encontramos por aqui, mas que cada um tem a sua essência, o seu encanto e, melhor dizendo, a sua harmonia, né? Com seus extensos gramados, lagos serenos e trilhas arborizadas, oferece um ambiente perfeito para relaxar e desfrutar da natureza. As árvores antiguas contam histórias silenciosas, enquanto os pássaros cantam melodias suaves. Mas na verdade é que o Parque São Roque é mais do que apenas um lugar de lazer, é um importante ponto de encontro para a comunidade do Porto, né? Regularmente, eventos culturais são realizados aqui, como concerto ao livre, exposição de arte e feiras tradicionais. Esses eventos atraem pessoas de todas as idades. No centro do parque há um lindo coreto onde músicos locais se apresentam de vez em quando, enchendo o ar com melodias envolventes. E, sobretudo, por as tardes é especialmente mágica, quando a orquestra local se reúne para um concerto ao pôr do sol. As pessoas se reúnem em torno do coreto, trazendo cadeiras de praia e cestas de piqueniques, aproveitando também uma noite inesquecível de música e harmonia. O Parque São Roque, ou Quinta da Lameira, como se chamava antes, cuja origem teve na divisão da Quinta da Bela Vista, e foi adquirida pela família Collin pela Câmara Municipal do Porto em 1979, tendo sido aberta ao público nesse mesmo ano e revitalizado no início de 1990. Um conjunto de peças esculturais foi instalado pela Câmara Municipal do Porto e aí reconstruída uma capela até então existente no lago, assim como o labirinto de Buxos, né? Tem uma área mais ou menos de 5.200 hectares. A Câmara do Porto promoveu recentemente obras de beneficiação do Parque de São Roque em campanha, né? O espaço verde ganhou mais de 1 hectare de extensão, os caminhos foram recuperados, os espaços de descanso intervencionados, os mirantes reabilitados e o ícone labirinto preservado.
O Jardim do Parque de São Roque é um espetáculo à parte, gente, com canteiros bem cuidados, bancos estrategicamente posicionados para ver as vistas, permite que as pessoas se sentem e contemplem a beleza no seu redor. É um lugar perfeito para ler um livro, escrever uma poesia ou simplesmente apreciar a serenidade desse lugar, dessa natureza. E eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre o labirinto, que na verdade é mais que um labirinto, né? Justo no coração do Parque de São Roque, entre as árvores majestosas, né, e os jardins bem cuidados, encontra-se o labirinto misterioso, uma estrutura intricada de desafio e que fascina todos aqueles que se aventuram a percorrê-lo. O labirinto do Parque de São Roque é um tesouro escondido, na verdade, uma obra-prima de design e arquitetura. Com seus caminhos sinuosos e vegetação densa, é um desafio para os visitantes encontrar o caminho certo, né? Cada esquina revela um novo enigma, uma nova escolha para você fazer. E ao entrarmos nesse labirinto, somos envolvidos por uma atmosfera de suspense e intriga, né? Os arbustos altos e bem aparados criam uma parede verde ao nosso redor, obscurecendo a nossa visão do lado de fora. O silêncio permeia o ar enquanto avançamos, ouvindo apenas o som suave de nossos passos. Os visitantes que se veem diante de uma série de encruzilhadas obrigados a tomar decisões que irão determinar seu destino. À medida que exploram os corredores aparentemente idênticos, a ansiedade e a emoção aumentam, né? Cada escolha pode levar a uma nova descoberta ou simplesmente a um beco sem saída. Aqueles que persistem e encontram o caminho certo são recompensados claramente com uma sensação de triunfo. O centro do labirinto revela-se como um oásis de calma, um lugar onde se pode pausar e apreciar a conquista de ter enfrentado um desafio. A vista panorâmica do parque é uma vista de cima, é uma recompensa para a coragem e a perseverança de cada um. Na verdade, aqui o labirinto aqui do Parque São Roque é mais do que um simples jogo, né? É uma metáfora da vida, né? Com seus desafios e escolha. Cada passo que damos dentro do labirinto representa uma decisão tomada na jornada pessoal de cada um. É uma oportunidade para refletir sobre o percurso, aprender com os erros e celebrar com as conquistas. Para os mais jovens, o labirinto é uma aventura emocionante e cheia de descoberta. Crianças correm pelos corredores estreitos, rindo e gritando de alegria. Para elas, o labirinto é um mundo de fantasia onde a imaginação se desenrola a cada esquina. O labirinto de São Roque é um tesouro que cativa todos que o exploram. É um local onde os desafios são superados, memórias são criadas e o espírito do aventureiro encontra seu lugar. Um símbolo de mistério e encantamento, esse labirinto tornou-se para parte inseparável da magia que envolve o Parque São Roque na cidade do Porto. E então, galerinha, aqui também vamos encontrar este bonito casarão que é o Centro de Arte Casa de São Roque. A história da Casa de São Roque no Porto, a antiga Casa de Ramos Pinto, remonta no ano 1759, a altura em que integrava, né, na Quinta da Lameira. Funcionava como palacete e pavilhão de caça, como era típico de burguesias e das famílias nobres portuenses, né? No século XIX, pertenceu à família de Maria Virgínia de Castro, que em 1888 casou com Antônio Ramos Pinto, um dos mais conhecidos produtores e exportadores daqui do Porto. E pouco depois, entre 1900 e 1911, ele encomendou ao arquiteto José Marques da Silva a remodelação e a ampliação da casa, enquanto Jacinto de Matos desenhou o jardim. Em 1979, toda a herdade a casa foram adquirida pela Câmara Municipal do Porto ao último proprietário, o Antônio Eugênio de Castro Ramos Pinto Colli, que é um nome enorme de grande, que era um neto de Maria Virgínia e o Antônio Pinto, né? Os móveis da casa, os objetos mais importantes da casa foram preservados e ainda hoje estão em uso no acervo da Casa do Roseiral, e enquanto o restante foi adquirido pela antiquária Aurora Rodrigues Martins. O edifício também mantém hoje o seu estilo eclético original, introduzindo com a remodelação de Parques da Silva, né?
que se inspirou no historicismo francês do século XIX e na arte nouveau belga, tendo sido recentemente reabilitado sob a direção do arquiteto João Mendes. A Casa São Roque é hoje um exemplo notável das casas da época do Porto pelas suas características arquitetônicas e decorativas, de onde o seu jardim de inverno é um exemplar único. Imagina aí vocês vivendo num palacete como esse, com todo esse jardim privado só para uma família. Gente, isso é demais. Mas além do espaço dedicado à arte, também é uma charmosa cafeteria onde os visitantes podem desfrutar de momentos de relaxamento e apreciação cultural. A cafeteria da Casa de São Roque é um local aconchegante projetado para oferecer um ambiente tranquilo e acolhedor. Com uma decoração cuidadosamente pensada, é o lugar perfeito para fazer uma pequena pausa. E aqui você vai encontrar desde bebidas quentes como café expresso, cappuccino e chá aromático, até sucos frescos e refrigerantes refrescantes. Há algo para todos os gostos. E enquanto saboreia sua bebida ao lanche, você também pode contemplar as obras de arte ao seu redor, conversar sobre as exposições ou simplesmente relaxar e observar a energia criativa do ambiente. E nós, por exemplo, pedimos um expresso e uma garrafinha de água pequena, claro, e nos custou €1,70. É um espaço que combina arte com cultura e gastronomia, proporcionando uma experiência completa para os amantes da arte e para aqueles que desejam desfrutar de um momento de prazer no Parque de São Roque, na cidade do Porto. E é claro que eu tinha que trazer aqui para vocês também essa pequena joia escondida dentro do Parque de São Roque, que é a pequena igreja que encanta os visitantes com sua arquitetura encantadora e sua aura de serenidade. É um refúgio de paz e contemplação no coração da cidade do Porto. Essa igreja histórica é um testemunho vivo de devoção religiosa e da rica herança cultural dessa região. Com suas paredes de pedras desgastadas pelo tempo e uma torre modesta, a igreja do Parque de São Roque é um exemplo de simplicidade e beleza. Os visitantes são convidados a entrar e a experimentar um momento de tranquilidade e recolhimento, né? É um lugar onde as pessoas de diferentes crenças, podem encontrar paz e serenidade. Na verdade, aqui é um espaço sagrado que convida ao respeito e à contemplação, oferecendo uma pausa de agitação do mundo exterior. A pequena igreja do Parque de São Roque é uma joia oculta que encanta aqueles que a descobrem. Ela representa a conexão entre o divino e o humano, proporcionando um momento de introspecção e renovação para todos que a visitam. Um lugar onde a fé encontra abrigo e a alma encontra consolo. Chegamos no finalzinho deste vídeo especial sobre o encantador Parque de São Roque, na cidade do Porto. Espero que vocês tenham desfrutado dessa jornada pelas maravilhas desse lugar único. Quero expressar o meu sincero agradecimento a todos vocês por dedicar seu tempo para acompanhar este vídeo e explorar junto no Vem Comigo as belezas desse parque incrível. Mas também quero agradecer imensamente por todo o vosso apoio, pelos likes, comentários e compartilhamento. Sua participação é o que impulsa a criação de conteúdo cada vez melhor. E por isso eu gostaria de convidá-los a deixar suas reações, opiniões e sugestões nos comentários abaixo. Quero também saber de vocês o que vocês achou desse passeio virtual pelo Parque de São Roque. Compartilhe suas experiências, memórias ou qualquer outra informação que possa enriquecer ainda mais o nosso conhecimento sobre esse lugar incrível. E se você gostou desse vídeo e deseja continuar explorando lugares incríveis, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sobre os próximos vídeos. Assim você não perderá nenhuma das futuras aventuras que estão por vir. Espero contar com seu apoio contínuo e ansiosa já para ler suas reações nos comentários. Sua participação é fundamental para o crescimento do canal e para a criação de conteúdo relevante e envolvente.
Até o próximo vídeo. Desejo a todos vocês momentos incríveis em suas próprias explorações e uma conexão cada vez maior com a natureza ao seu redor. Muito obrigada por assistir e nos vemos em breve. Até a próxima e um forte abraço.